Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nos momentos mais difíceis, confie, Deus nunca perdeu uma batalha. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nas batalhas que nós vamos enfrentar nessa vida, quem está do seu lado? Quem são as pessoas que partilham das mesmas expectativas que você? Aonde você colocou a sua esperança? Todas essas respostas, elas vão dizer o quanto difícil vai ser cada dia da sua vida. Porque nem sempre tudo sai como nós gostaríamos ou como nós imaginamos. Existem promessas que são necessárias nas nossas vidas, porque para se quebrar a escravidão é preciso confiança, porque somente Deus pode tirar esse estado de dentro do nosso coração de dependência, dependência emocional, dependência financeira, dependência dos nossos sonhos, dependência de tudo aquilo que nós acreditamos que seja o certo, mas que nem sempre é. Dentro dos nossos sonhos e dos nossos desejos, existe uma certeza incerta, que nem sempre nós sabemos se aquilo vai funcionar ou não, mas na nossa ânsia de querer, nós acreditamos que tudo vai ser perfeito. E quando acontece, nós descobrimos que não é. Não adianta a gente ficar imaginando as coisas. Nós só vamos descobrir a verdade quando nós estivermos lá, quando nós pudermos sentir, quando nós pudermos ter tudo aquilo que nós imaginamos. E no fim, aquilo não muda nada, porque a mudança que nós esperamos, ela não está nas coisas, ela está no Senhor. E é através da sabedoria que nós podemos entender tudo aquilo que acontece na nossa vida e tudo aquilo que aconteceu. Deus, ele sempre vai aparecer, dizendo: olha, aí não é o seu lugar. Esse não foi o lugar que eu te coloquei. Porque quando nós queremos que as coisas aconteçam, nós pegamos todas as oportunidades e tentamos transformá-las. Quantos relacionamentos nós não vemos dessa forma? Onde uma pessoa, ela encontra outra que está numa posição de vulnerabilidade muitas vezes, com um comportamento totalmente distorcido, e ela acredita que se ela, entre aspas, educar essa pessoa, corrigir essa pessoa, melhorar essa pessoa, ela vai ser o escravo perfeito dela. Que essa pessoa, ela vai ter um senso de lealdade porque ela salvou a vida dela. E eu vejo muitos relacionamentos se baseando nisso, nos interesses, no medo de ficar sozinho e nas coisas que são erradas e que não funcionam. E as marcas que esse amor deixa na nossa vida são muito profundas. Nós temos que ter um pouquinho mais de paciência, examinar todas as coisas, tentar ver Jesus nas coisas. Jesus não é simplesmente um nome que está acima de todo nome. Jesus é um comportamento. Se a gente for ver, quando eles citam através das doutrinas os 7 pecados capitais, todos eles são comportamentos. Então é a forma que nós nos comportamos que diz o quanto Jesus está perto ou longe do nosso coração. E quanto pior for o nosso comportamento, mais difícil vai ser as nossas batalhas, porque nós sempre estaremos lutando sozinhos. Quando a gente lê as histórias da Bíblia, nós percebemos que Deus, ele nunca perdeu nenhuma batalha, mas o povo, eles sempre passavam por dificuldades, porque toda vez que Deus dava a prosperidade, o povo se esquecia dele. E era necessário que os tempos difíceis voltassem para que eles pudessem compreender o valor de Deus. A prosperidade, ela não vem e fica, ela só permanece enquanto Deus está conosco. Deus não dá as coisas, ele empresta. Porque se não estiver junto conosco, nós vamos destruir e perder tudo. Nós seremos presas fáceis.
E o emprestar, por que eu digo isso? Porque é necessário que ele reponha essas coisas. Se eu te der um prato de comida agora, quer dizer que toda a comida da tua vida inteira vai estar garantida? Não, mas quer dizer que essa refeição você pôde fazer. E é justamente isso. Nós dependeremos eternamente do Senhor se nós quisermos vencer as nossas batalhas. E a Bíblia está cheia de casos de pessoas que só tinham Deus, eles não tinham mais nada, eles já não tinham mais esperanças, eles já não tinham mais recursos, eles não tinham mais de onde tirar. E diferente muitas vezes de nós hoje que vivemos no conforto, aquelas pessoas eles viviam no meio do caos, eles estavam tentando garantir aquela terra prometida, era no meio de batalha. Então você poderia estar acordando num dia e outro, a tua família inteira está morta. A situação que eles passavam era muito mais crítica do que as nossas, porque a maior parte dos nossos problemas eles não existem. São coisas intelectuais que nós cremos que precisamos, porque nós não temos sabedorias para entender as ilusões que Satanás coloca dentro da nossa cabeça. Se a gente vai lá em 2 Crônicas 20, versículo 3, 12 e 15, a palavra do Senhor lá diz assim: Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedindo socorro. Jaziel disse: Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Então o rei Josafá, ele não tinha soldados necessários, ele não tinha um grande exército, e estava marchando contra ele um enorme exército. E o que ele podia fazer? Tentar vender todas as coisas do templo e pegar o dinheiro e contratar exército das nações vizinhas, como outros reis o fizeram, saquearam tudo que tinha no templo, ao invés de pedir a ajuda de Deus, para tentar conquistar a vitória que só dependia dele. Então, rei Josafá fez a única coisa que nós sempre podemos fazer diante das dificuldades, que é o quê? Orar. E por que ele orou? Porque ele ficou com medo. Eu já disse para vocês diversas vezes que os nossos sentimentos eles indicam a presença ou a ausência de Deus. Se ele estava sentindo medo, Deus não estava perto. Como eu sei? Porque Deus ele sempre diz: seja forte e corajoso. Se eu estou sendo forte e corajoso, eu não estou sentindo medo. Se eu estou sentindo medo, é porque eu não estou sendo. Se eu estou sentindo medo, eu estou entendendo que Deus não está perto, que a confiança de Deus não está em mim. Todas as vezes que os teus sentimentos eles forem negativos, ore. Ah, mas ora mais. Ah, ajoelha. Se rasga diante a Deus, se permite se quebrar. Mostra a verdade. Coloca a culpa em você. Sem querer achar que se alguma coisa acontecesse diferente, ia ser diferente. Ai, porque meu pai, porque a minha mãe, porque eu não tenho isso, porque eu não fiz aquilo. Enquanto você continuar lamuriando, as coisas vão continuar como estão. Como é que eu tenho certeza disso? Pelos teus sentimentos. Se o que você falasse, o que você pensasse estivesse agradando Deus, você não estaria sentindo nada disso. Mas é por estar totalmente contrário às coisas que Deus ensina, que você está sentindo esse afastamento de Deus. E Josafá ficou com medo e falou: eu preciso orar. Eu preciso orar para Deus, o Senhor, porque é Ele que pode resolver os meus problemas. E ele orou pedindo o quê? Socorro, admitindo que sem Deus não daria, que ele já não tinha mais por onde tentar, porque se ele tivesse um grande exército, será que ele estaria orando para Deus? Olha que a escassez, ela é a oportunidade perfeita para adoração e para reconhecer que nada nós somos.
para tirar a arrogância e o orgulho de dentro do nosso coração, para colocar Deus no lugar certo. Todos os dias deveria ser assim, independente se você tem muito ou pouco necessário ou não. Dizer para Deus, olha, eu preciso da sua ajuda hoje, para mim passar por esse dia, sem que eu tenha feito mal a ninguém, sem que eu tenha colocado a minha esperança nas coisas erradas, sem que eu tenha prejudicado alguém. Eu não quero mais sentir medo, eu não quero mais sentir ansiedade, eu não quero mais angústia, eu não quero mais nada. E é nessa conversa com Deus que as coisas mudam. E o rei depois deu uma ordem para todo o povo de Judá jejuar. E o jejum na Bíblia significa arrependimento. Então eles estavam arrependidos de ter colocado a esperança deles em algo que não fosse Deus, de ter descumprido as leis de Deus e os mandamentos de Deus. Porque é na prosperidade, é na abundância, é quando tudo está bem que nós esquecemos de Deus. Quer um exemplo disso muito claro? Vamos imaginar que você quer muito alguma coisa. Você conseguiu passar naquele concurso, pode ser o dia do teu aniversário hoje. Você conseguiu exatamente as coisas que você queria e hoje é aquele dia que você tanto esperou. Na hora de comemorar, como você comemora? Como todo mundo? Como aqueles que não acreditam em Deus? Ou como as pessoas que são do Senhor, louvando, adorando e agradecendo a Deus? Não é bebendo demais que nós vamos encontrar a felicidade, porque a felicidade é um coração repleto de Deus. Se no teu comportamento isso não tem problema, é sinal que dentro de você não tem sabedoria, porque tem problema sim. Porque nós não precisamos de nada do mundo para sentir as coisas que são de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos vem de Deus. E o nosso louvor e a nossa adoração precisa ser para Ele. Então Ele colocou todo o povo para jejuar, para se arrepender, para pensar na própria vida. O rei, eles costumavam vestir roupas de pano grosseiro. Pensa naquela pessoa que talvez você olhe como uma idolatria. E aquela pessoa, ela se despia de tudo que era dela para dizer, olha, Senhor, se eu estou aqui é graças a Ti e não graças a mim. E eu pequei, e eu errei, e eu preciso me reconciliar com você. Porque eu sei que se eu não fizer isso, a morte é o que me espera. E essa é a situação que nós nos colocamos todos os dias. Porque quando nós vivemos longe de Deus, o pensamento de morte ele é recorrente. O de tô cansado, eu não aguento mais, eu vou jogar a toalha, esse mundo não é para mim, essa vida, lamúrio. E aí ele faz uma oração a Deus. Ó, nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse exército que está avançando contra nós. Josafá admitiu que ele não podia. Olha, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. Alguma vez na sua vida você já admitiu isso? Você pediu a bênção de Deus para as coisas que você tem que fazer na sua vida, mas você fez essas coisas por quê? Porque você quis ou porque Deus colocou dentro do teu coração? Quando Deus ele pede algo para nós não devemos pensar se nós queremos ou não fazer. Nós devemos cumprir de todo o coração. Não é porque os outros estão fazendo ou não, não é. O nosso chamado, ele é individual. Às vezes só vai estar lá você fazendo uma coisa e ninguém mais. Porque foi Deus quem te escolheu para estar fazendo aquilo. Então não fica procurando nos outros o comportamento certo. Porque o certo está dentro de cada coração que serve a Deus. E cada um é importante para Deus. E cada um tem o seu papel. Então quando ele admitiu que ele não tinha força, que ele não tinha nada, e que ele precisava da ajuda de Deus, lá no meio do povo, Jaziel era um levita. E o Espírito de Deus desceu nele. E ele começou a conversar com o povo. E assim Deus às vezes ele nos incomoda para entregar a mensagem para as pessoas, para dar um recado para alguém que fez algum tipo de oração. E a palavra continua dizendo: não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá,
prestem atenção. Escutem isso que o Senhor diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Deus, ele sempre vai levantar alguém para dar a resposta das tuas orações. E você pode ser essa pessoa também na vida dessas outras pessoas. Qual foi a primeira coisa que Deus pediu? Para que eles prestassem atenção. Quando Deus fala, nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos parar tudo o que nós estamos fazendo. Dedicar aqueles minutos para Deus. Seja 10, 20, 30, que seja 10 minutos num período, 10 no outro. Mas entrega tudo a Deus. Presta atenção. Se você quer resposta, se você quer um direcionamento, se a sua vida depende disso, presta atenção. Não se assustem. Então, apesar de tudo aquilo que eles estão vendo, eles não vão acreditar nos olhos, eles vão acreditar na onde? No coração. Não tenham medo. Por que eu disse que se eles estivessem sentindo coisas diferentes, a coragem, eles não estariam orando? Porque era a resposta já da oração e a presença de Deus já estava lá e eles só teriam que agir. O que a gente sempre fala? Que nós sempre estamos numa batalha espiritual. Que nós sempre estamos sendo testados, tentados, provados, para ver o que existe dentro do nosso coração. E Deus disse, olha, tá vendo esse enorme exército? Não é contra vocês que eles estão lutando, é contra mim. Deixa que eu vou resolver o problema. E às vezes vai ser assim na nossa vida. Nós não sabemos como, nós só sabemos que Deus ele vai fazer. E sempre depois que nós oramos, Deus ele vai pedir para que nós façamos algo. Não é a oração que vai resolver, a oração vai dar o direcionamento. Quando Deus fala, você precisa obedecer. Você precisa seguir as coisas que Ele diz. Não é só ficar orando, 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 orando e nada de você fazer, porque senão para que Ele precisaria de você? Nós temos papel nisso também. E eu vou mostrar isso para vocês. Lá em Êxodo 14, versículo 12 a 15, a palavra do Senhor ela diz assim: O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravos dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: Por que você está pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Contextualizando, o povo tinha acabado de ver as 10 pragas dentro do Egito, até que Faraó permitiu que eles saíssem de lá, liberasse eles para fazer o culto ao Senhor no deserto, levando todas as coisas que eles tinham. Só que, de repente, o Faraó resolveu mudar de ideia e começou a perseguir eles com um grande exército. Eles não eram um exército, eles eram escravos. Então pensa naquele povo oprimido, naquele povo simples que não tinha arma, que não tinha coisa, que não tinha nada. De um lado estava o mar, do outro lado estavam os egípcios com carros de guerra, um povo preparado para a guerra. E eles começaram a reclamar. Dizendo: olha, eu não pedi para você me tirar. Tava melhor lá eu sendo escravo lá no Egito. Você podia ter deixado a gente em paz. Poxa, você podia, eu não queria estar aqui. Esse é o peso da ingratidão quando nós estamos diante de uma dificuldade. Ao invés de procurar a solução do problema, ao invés de recorrer ao problema a Deus, nós vamos tentar encontrar um culpado. Ah, isso é culpa de você. Se nós não tivéssemos te ouvido, ia estar tudo bem. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Então eles já tomaram um juízo de valor. Está sentenciado, nós vamos morrer
ninguém pode nos ajudar, ninguém pode fazer nada e esse é o fim. Ah, o médico disse, eu já estou jogando a toalha. Ah, não, eu vi no Google lá, não tem cura, não tem salvação, não tem saída. Ah, isso daí eu já estou velho. Não, isso não tem mais jeito. Essa conta é impagável. Não, isso não dá mais. Nós sempre colocamos a culpa em alguém. Sempre queremos achar um culpado e um responsável pela nossa falta de fé. E aí Moisés, eu imagino Moisés, coitado do Moisés, aguentando aquele povo reclamando. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. De novo, o mesmo conselho de Deus: não tenham medo. E aquele comportamento de desespero era Satanás, era o comportamento do medo na vida. Era a falta de fé, era a falta de confiança em Deus. E Moisés foi no cerne da questão: não tenham medo. E de novo, quem que lutou a batalha deles? Deus. Deus foi lá para quê? Para salvar essas pessoas. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Quem é o egípcio hoje na sua vida? Nós temos que apresentar essas batalhas para Deus para que Ele possa vencer. Porque essas pessoas, elas não estão lutando contra nós. Elas estão tentando muitas vezes tirar a nossa salvação, roubar a nossa paz. Como nós costumamos dizer, essa pessoa ela fica me infernizando. E quando falta a Deus, esse é o comportamento padrão. Nós também já fizemos isso no passado, e se nós não vigiarmos, nós continuaremos fazendo. Isso não é uma exclusividade que a pessoa ela escolhe. Quando nós não escolhemos a Deus como nosso Salvador, nós já estamos derrotados e perdidos. E aqui tem aquilo que eu disse, sobre após uma oração ou uma ordem de Deus, as pessoas elas precisam fazer alguma coisa. O Senhor disse a Moisés: por que você está pedindo ajuda? Ou por que você está orando? Em outras traduções, por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Marche, já passou o tempo de orar, agora é hora de fazer. Eu vou lutar por vocês, mas eu preciso que vocês caminhem. Na passagem de cima, Deus disse: ó, vocês vão em tal lugar, em tal coisa, vocês param ali e ficam esperando que deixe comigo. E às vezes a gente acha que Deus ele vai lá, nós vamos ficar lá sentados, assistindo televisão, cruzando os braços, que não vai precisar trabalhar, que não vai precisar empreender, que não vai precisar fazer nada, não tem que perdoar, não tem que mudar de vida, tem que fazer nada. Não, milagre é assim, benção boa assim. Não é, você vai participar do processo também. Você vai estar lá e ver tudo que está acontecendo. Você vai reconhecer a grandeza de Deus e colocar isso lá no teu testemunho, dizendo tudo que Deus fez por você e que você presenciou e que você testemunhou, e vai ajudar outras pessoas também a encontrar o caminho. Então olha como duas passagens é a mesma coisa: não tenha medo, não tenha medo. Nos momentos difíceis, se você está sentindo medo, está faltando oração. E você às vezes acha que ajuda é o outro, que ajuda é o comportamento, que ajuda é o outro fazer, e isso, cara, enquanto você continuar lamuriando, você vai continuar nessa escravidão. E se você quiser continuar, tudo bem, amém? Amém. Nós não estamos aqui para impor um Cristo a ninguém, mas para dizer que quem quiser seguir a Cristo, quem quiser ser salvo, Ele vai salvar. Então, coloca a tua esperança no lugar certo. Deus, Ele nunca perdeu. Todas essas batalhas que a gente está contando, quem venceu? Foi o Senhor. Todas as batalhas, quem venceu a morte? Foi o Senhor. Então, eu não sei o que mais está passando na tua cabeça. Essa vida nós não vamos levar nada. Essa vida ela não tem nada de bom. Nada. Se você está esperando algo bom da vida, você está esperando da pessoa errada. Porque se nós sentimos algo bom, é graças a Deus. É graças à misericórdia de Deus, ao poder de Deus, é graças ao sacrifício de Jesus. É Ele quem quebra esse comportamento de pecado que nós temos. É Ele quem dá o controle da nossa vida. Você tem ouvido os devocionais todos os dias? Você está aí reclamando que nada dá certo, mas nem a tua parte você faz? Deus está dizendo marche.
Deus está dizendo, leia a palavra, escute louvor, ouça o devocional, evangelize. E você está indo aí, ai Senhor, abre a porta. Ai, abre a porta. Que porta? A porta já está aberta, caminha. Caminha. Para de colocar problema. Sabe, chegou a hora de deixar o poder de Deus se manifestar, só que você precisa fazer a tua parte. Senão vai continuar nisso para sempre. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te dar discernimento, remover todo o medo do teu coração, que o Senhor seja a certeza nos dias difíceis, que o Senhor seja amor ao meio de tanto ódio e tanta desilusão, que o Senhor seja o perdão de tudo aquilo que te fizeram e que você fez para as outras pessoas, que Jesus ele possa nos salvar de nós mesmos, pois os nossos maiores inimigos são as nossas próprias intenções e os nossos próprios desejos. Que o Senhor remova todo o pecado que está na nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento. Que Deus ele possa nos abençoar por todos os nossos caminhos e que nós possamos obedecer à voz do Senhor, aonde Ele pedir e aonde nós estivermos. Nós não vamos sentir medo, porque nós sabemos em quem nós temos crido e em quem nós confiamos. E o Senhor, Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará e nada devemos temer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.